Eu consegui falar com parentes dele, tá? Não vou ainda dar o nome. Do Felipe, né? Do Felipe, tá? Então eu consegui falar com parentes. Eles não engolem essa história de que o Felipe atirou nos policiais, porque o Felipe estava desarmado, eles sabem que estava desarmado. Eles já prestaram depoimento, alguns parentes, dois, já prestaram depoimentos não vou falar o nome deles ainda, isso vai estar na reportagem. Prestaram depoimento na polícia. A própria polícia já, pelo menos o que eles contam, conversando com eles, já havendo a possibilidade de ter havido abuso ali de autoridade. Por quê? Eles usaram essa expressão abuso de autoridade. Porque não há ainda não está claro no inquérito o que é que os policiais do serviço reservado estavam fazendo lá, da Polícia Militar, um deles treinado pela ABIN. Então, e no depoimento que esses policiais prestaram, eu vi o inquérito, são 170 páginas por enquanto, li o inquérito. E no depoimento que eles prestaram até agora, eles dizem não conhecer sequer o responsável pela segurança do Tarcísio. Ora, se eles não estavam lá fazendo a segurança do Tarcísio, o que eles estavam fazendo? Qual era a missão, qual era a operação? Isso está no inquérito. Quer dizer, essa estranheza, porque o delegado pediu uma das últimas providências, ele pede que a polícia investigue, ele dá uma ordem, o delegado dá uma ordem para os investigadores, querendo saber quem é o responsável pela segurança do Tarcísio. A polícia ainda não sabe. O Tarcísio estava lá sem segurança, teoricamente, entendeu? E a polícia estava lá cumprindo uma missão secreta. E uma pessoa foi morta e essa pessoa não estava armada. Então, nós temos já assim, um inquérito que mostra tudo isso que é muito estranho. Se o delegado levar isso a sério, se fizer um trabalho bem sério, vai descobrir aí, talvez, uma facada 2.0, para não usar a expressão que nós não podemos usar. Tá? Então, podemos estar diante dessa grande farsa e isso poderá aparecer no inquérito. Importante é que a polícia ela recuperou algumas imagens, não mostra o momento do tiro, tá? Do tiro que matou o Felipe. Ela conseguiu as imagens da Casas Bahia, tem uma Casas Bahia lá, dando acesso àquela rua, e aí mostra que, de fato, havia... eram pessoas em motos, armadas, tá? Fecharam a via e estavam, pelo menos ali nas imediações, no local que dá acesso ali aquele chamado polo universitário. É uma fundação ídolo brasileira, que já opera lá há bastante tempo e estavam fazendo um curso novo. E ali, então você vê os jovens estavam com armas, tem uma imagem de fato do Felipe numa moto, pilotando a moto, e essa imagem foi feita bem de perto, provavelmente por esse policial do serviço reservado. Tem a foto no inquérito? Essa foto está no inquérito, é uma imagem, um frame, na verdade tem um vídeo. Só que no inquérito eles pegaram um frame, no inquérito o vídeo faz parte do inquérito. Na parte impressa, a gente teve acesso, tem um frame do vídeo. Então tem ali o Felipe e tem o Rafael, que é essa pessoa que está foragida, que estava com ele e está com o celular na mão. Isso tem. Agora, a polícia mesmo, quando esteve lá, um agente e um investigador do DHPP, Polícia Civil, não é militar. E eles fizeram um relatório do que aconteceu. Eles não falam de tiros na direção dos policiais, eles falam o contrário. Falam que seguranças do Tarcísio atiraram contra essas pessoas. É isso que eles falam. Eles não falam, eles disseram que fizeram uma apuração preliminar, é o primeiro relatório de investigação, e falam que os seguranças do Tarcísio atiraram contra pessoas que estavam em situação ameaçadora, algo assim. Mas não falam que receberam tiros. Não falam, isso não diz. E agora, o que nós vamos mostrar é o depoimento de dois parentes. Eles também prestaram depoimento à polícia e falaram comigo, gravaram, e aí eles vão contar da estranheza, eles acham, esse é o deles, a questão da arma, eles dizem que o filho, esse rapaz, estava, ele tinha passagens pela polícia, fazia coisa errada, como eles disseram, mas que eles entendem, e eles falam claramente, que o filho, eles falam isso, não vão contar, não vão mostrar. Eles acham que o filho foi vítima de uma armação política. E o que eles não aceitam é que ele tenha ido lá com arma para atirar. Porque, primeiro, não era do perfil deles, nenhum crime deles era nesse sentido. Então, isso eles não aceitam. Então, e eles entendem que, como o Felipe não tinha arma, que tem que ser investigado a hipótese da execução de um crime político, de um crime para gerar essa repercussão. Agora, esse envolvimento do agente da ABIN
é algo que pode explicar todo o caso, né? Porque, assim, ele pediu licença por motivos pessoais, ele nem explicou, e aí confirma-se que ele era assessor do Tarcísio, né? Da campanha do Tarcísio. Então, o que ele estava fazendo lá, né, Joaquim? O que acontece? Na verdade, ele não é assessor da campanha do Tarcísio, nem isso ele assume. O que acontece é o seguinte... Não é oficial, né? Não é oficial e nem fala não oficialmente. Por isso que eu estou dizendo, é estranho a presença dele lá. É estranha a presença dele. O que ele diz? Ele diz o seguinte, ele era do serviço reservado do quartel-general lá da Polícia Militar, do quartel central, do Bom Retiro. Soldado, é o que ele diz. Aí ele diz o seguinte, naquele dia recebi uma missão, mas não diz de quem é, mas diz que era dos seus superiores, que ele deveria ir para lá para Isópolis, onde haveria uma agenda do Tarcísio. E ele diz, foram em dois, o outro era um cabo. O outro entrou e aí se encontraram com mais 2 policiais do serviço reservado do 16º Batalhão da Polícia Militar, que teoricamente é da região ali, e é da região, e não tem o mesmo status que esses 2 têm, porque são do quartel central. Tá? É do quartel central, ali do Bom Retiro, onde fica o comandante-geral da Polícia Militar. Então, aí os 4 estavam lá, a paisana, e teoricamente nem conheciam os seguranças. Entraram, é o que eles dizem, e eles podem estar dizendo isso para poder o quê? Tentar livrar o Tarcísio. Porque é muito estranho que vai fazer um serviço reservado sem fazer parte da segurança do Tarcísio. Então parece ser uma operação plantada. Mas isso só pode afirmar parece ser plantada, porque não tinha uma missão, não tinha uma função o serviço reservado ali. E eles dizem que nem conhecem o chefe de segurança. Claramente, eles estão tentando livrar o Tarcísio. E aí, se a polícia avançando nessa direção, você fica assim, então por que a polícia, se ela não estava fazendo lá policiamento, como é que ela vai e mata uma pessoa? Como é que o cara mata? Isso é um homicídio e não é um homicídio em razão do exercício da sua função. Então, você vê pelo inquérito que eles tentam livrar o Tarcísio. Tá? Agora, eu estou dizendo, faz sentido que os 4, esses 2 do quartel central, estivessem lá, se não fossem para fazer a segurança do Tarcísio? Não? É por isso que o delegado pediu que os investigadores descubram, é exatamente a ordem, descubram quem é o responsável pela segurança do Tarcísio. Porque aparecem lá policiais militares que vai lá e mata uma pessoa e gera uma grande repercussão, como se isso fosse um caso de ameaça. Entendeu? Então, eu diria para você o seguinte, claro que qual é o objetivo de uma investigação bem séria, se for levar adiante? É dizer, eles eram clandestinos, eles estavam lá fazendo uma segurança clandestina do Tarcísio. Claro que é isso. Mas o que está vendo que você olha hoje, o que você vê pelo inquérito? Que eles tentam livrar o Tarcísio. Agora você diz, então o Tarcísio está livre? É pelo contrário. Aí é que aumenta a suspeita. Porque eles estão o quê? Escondendo alguma coisa. Porque se fosse uma operação regular, era só dizer, nós estamos designados para fazer a segurança do Tarcísio. Ponto final. Ou eles poderiam dizer, não, nós fomos lá fazer a segurança voluntária do Tarcísio. Nós somos como voluntários. Eles poderiam dizer isso. Bolsonaro tinha voluntários lá em Juiz de Fora, muitos, a maioria era voluntária, chamado voluntário. Mas eles não dizem isso, eles dizem que estavam cumprindo missão, mas não dizem que missão é essa. Que missão é essa? O serviço reservado faz investigação secreta. Por isso que eles não usam uniforme e eles se infiltram. É uma atividade de investigação da Polícia Militar. O serviço reservado é de uma investigação. Mas eles são infiltrados, às vezes são infiltrados em quadrilhas. E aí eles estavam lá e produziram os elementos que permitiram ao Tarcísio afirmar imediatamente que tinha sofrido um ataque. Ele próprio, para dar esta versão de que era alvo do crime. E o Bolsonaro tinha tentado ligar o Lula ao crime. Então, você vê que tudo isso, e é isso que um dos membros da família, que é politizado, que tem consciência, é o que ele disse na entrevista. Entendeu? Então, ele fala que ele acredita que o filho esteja no centro de uma grande armação para produzir resultado político.